Olá, está no ar mais um Aliança da Soja, um programa que conecta o produtor rural com todos os elos da cadeia produtiva da soja, com muita informação e análise sobre os desafios e conquistas do setor. E no programa de hoje vamos falar sobre custos de produção. A alta dos preços preocupa os produtores. Saiba as estratégias para amenizar as despesas. E vamos entender também como está esse cenário em Mato Grosso e no Paraná. De acordo com a cooperativa Cevale, que atende produtores da região sul e centro-oeste do país, cerca de 80% dos 24 mil cooperados anteciparam a compra de defensivos agrícolas. E ainda, segundo a cooperativa, de março até agora foi registrado um aumento de 47% no preço dos insumos. E essa situação é apontada em todo o país. Vamos começar então o programa de hoje indo até Mato Grosso, onde a compra antecipada de insumos para a safra 21-22 trouxe alívio para o bolso e tranquilidade para começar o plantio com os produtos já entregues. Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil. Primavera do Leste está localizada a 240 quilômetros da capital Cuiabá. Nesta propriedade, os insumos para a temporada já estão garantidos. A semeadura teve início em 22 de setembro e a expectativa é manter a média produtiva do ciclo anterior com 62 sacas por hectare. O produtor fez um comparativo nos preços pagos no ano passado com os valores praticados no momento. A diferença é expressiva. A maior alta foi no fertilizante, que subiu cerca de 150% na região. Em seguida está o valor da semente, com aumento de 65%. Os defensivos estão custando de 15% a 20% mais caros, dependendo do produto. A estratégia de compra antecipada trouxe alívio para o bolso e tranquilidade para começar o plantio com os produtos entregues. E o Canísio vai falar agora ao vivo com a gente, já está aqui na nossa tela aparecendo para a gente. Canísio, a gente viu na reportagem aí dados que você mesmo levantou na região, fazendo essa comparação dos preços nesta safra com a safra anterior. Queria entender se você está um pouco menos preocupado, né, se fosse ter que comprar agora. Trouxe um pouco de alívio, né, Canísio? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Para fazer uma compra antecipada de insumos, são avaliados dois fatores básicos. Quais são? Um é o preço futuro da soja e, por outro lado, o segundo fator é o preço do insumo que eu preciso para produzir aquela soja. Então, esse ano, como o preço futuro da soja era um preço acima da média e o preço do insumo estava dentro da média, a gente comprou já em janeiro, fevereiro, já adquirimos os insumos a serem usados para esse próximo plantio. E aí outra preocupação é que quando você começa o plantio, os produtos já estejam entregues, né? A logística a gente sabe também que às vezes acaba atrapalhando, isso é importante também. Esse ano tem, mas esse é um grande problema, agora a entrega dos insumos no momento certo. E o plantio não espera, começa a ter precipitações, começa a chover, nós temos que plantar, porque é nesse momento que a gente está plantando. Então, os insumos têm que estar disponíveis na propriedade para serem usados. E isso vai acarretar depois lá na colheita, vai atrapalhar a produtividade. Tá certo, Canísio. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Aliança da Soja. Desejo a você aí uma safra cheia, apesar dos desafios. Obrigada. Obrigado pelo convite e estamos à disposição. E vamos agora acompanhar aqui na tela como que está o plantio no estado, em Mato Grosso. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a estimativa de produção para essa safra é de 37,41 milhões de toneladas. A estimativa de área plantada é de 10,84 milhões de hectares. O início do plantio no estado começou no dia 17 de setembro e até o momento 6,16% da área já foi semeada. E vamos também acompanhar agora sobre o custo de produção, que é essa outra tela que aparece aqui para a gente. No estado foi registrado um aumento de 22% no custo de produção, quando comparado então com
com a safra anterior 2021. Os dados também são do IMEA. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Cleito Gauer, que é superintendente do IMEA e já aparece aqui com a gente para falar sobre esse assunto. A gente queria entender já de começo como que o produtor pode fazer essa conta, né? Como é que ele coloca na ponta do lápis, o produtor gosta de conta, para poder saber se ele pode antecipar as compras, quanto ele pode comprometer da produção dele. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Esse realmente é um desafio para os produtores, né? O produtor sempre, por mais que ele comece uma safra, ele já está pensando na próxima. E o desafio do produtor é sempre olhar na ponta do lápis, e o que a gente recomenda e conversa com muitos produtores, até que é o costume já dele, sempre fazer essa relação versus o produto. Então, o produtor, quanto que eu vou me comprometer a entregar de soja lá no final para adquirir determinados insumos? E aí sim, comparar e analisar pela base histórica dele qual é o risco e como que ele está se posicionando para a próxima safra. E aí, pensando nesses produtores que anteciparam a compra de insumos, como que você avalia esse cenário aí no estado de Mato Grosso? Esse foi um desafio da próxima safra, né? Você acabou de mostrar um indicador ali de aumento de custo de produção em torno de 22%. Esse é o indicador médio da safra. O produtor que comercializou lá em meados do final do ano passado, entre novembro, dezembro, ali, já quando já estava semeando a última safra, dependendo do insumo, ele tem diferença de mais de 100% no insumo. Se eu for pegar aqui para macronutrientes, a diferença chega de 106% em relação ao começo do ano passado. Então, o produtor que conseguiu se antecipar nas compras, adquirir e organizar e aproveitar aquele momento que tinha uma conjuntura muito favorável, acabou aproveitando uma diferença bastante significativa que vai acabar pesando lá na rentabilidade final dele. Tá certo, obrigada, viu? Imagina. E o Aliança da Soja vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre a alta nos custos de produção e quais os desafios dos produtores lá do estado do Paraná. A gente volta já já. O Aliança da Soja já está de volta e agora a gente continua falando sobre a alta dos insumos e vamos entender como está o cenário do aumento do preço lá no estado do Paraná. Tem produtor que já antecipou até a compra da temporada 22-23. Vamos acompanhar. Estamos em Sertanópolis, norte do Paraná, na propriedade do Milton Martinez. A terra está sendo preparada para receber as sementes da soja. Por aqui é tudo muito bem planejado. O produtor rural já garantiu desde o ano passado cerca de 90% dos insumos para a safra 21-22 da soja. Segundo Martinez, a compra antecipada gerou cerca de 20% de economia. A alta dos preços das commodities fez com que o Milton antecipasse também as compras de glifosato, adubo e herbicida para a temporada 22-23. E vamos já, então, direto conversar com o Milton Martinez, que aparece aqui para a gente na tela. E já começou, né, o plantio no início de outubro, na primeira semana. E eu queria falar com você sobre a importância de antecipar essa compra de insumos, né? É importante começar a produção já sabendo quanto vai gastar, né? Seja bem-vindo. É muito importante, né? Porque na hora que aparecer um contrato futuro, aí nós podemos saber se vamos fazer ou não, porque temos o custo de produção, né? Já fixado, né? Então, a gente faz a compra antecipada devido a isso. E eu queria entender, levando em conta essa economia que você teve de 20% fazendo essa compra antecipada, qual que é o seu cálculo aí de quantas sacas por hectare você tem para o custo de produção? Nessa safra de soja 21-22, o meu custo está em torno de 60,5 sacas por hectare, que é diferente do que está acontecendo agora para a safra do 22-23, né? Que podemos ter um reajuste negativo no preço da soja. Milton, só para a gente encerrar, então, apesar de tudo isso, você fez conta, teve esse cálculo desse aumento para a safra seguinte, 22-23, mas você já antecipou também os insumos para o próximo ciclo. Eu já comprei devido à provável falta do glifosato e à provável falta de alguns herbicidas, né?
e fertilizantes, eu já adquiri, já para a próxima safra 22/23. Além de ter uma alta muito significativa, ainda pode ter a falta do produto, né, dos fertilizantes e dos herbicidas. Então, vamos ter que ter uma produção alta, né, uma produtividade alta para compensar todos esses fatores adversos. Tá certo, Milton. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Desejo a você, aí, apesar dos desafios, uma boa safra. Obrigada. Obrigado, sim. E vamos acompanhar agora como está o andamento do plantio e a estimativa de produção no estado do Paraná. De acordo com o Departamento de Economia Rural, o DERAL, a produção estimada dessa safra é de 20,95 milhões de toneladas. A estimativa de área plantada é de 5,6 milhões de hectares. O início do plantio no estado começou no dia 13 de setembro e até o momento 16% da área já foi semeada. E vamos ver também aqui na tela como que fica a alta do custo de produção no Paraná. De acordo com a CNA, já chega em 35%, comparando então com a safra 2021. E sobre esse assunto eu converso agora com José Cícero Aderaldo, que é vice-presidente da Cocamar, e vai trazer para a gente um cenário de apoio que as cooperativas costumam dar para os produtores. Muitos recorrem a linhas de crédito para o custeio e eu queria entender aí no caso da Cocamar o que é oferecido para o cooperado. Seja bem-vindo. Obrigado, Flávia. Bem, o nosso cooperado ele tem duas possibilidades, né? Ele compra os produtos, compra os insumos da cooperativa de uma maneira antecipada. Normalmente ele faz isso em março e abril, compra os insumos que ele vai utilizar no plantio lá em setembro e outubro. E ele pode nos pagar de duas formas. Ou ele vai na rede bancária e contrai um custeio agrícola e paga os insumos dele à vista, né, ou ali no momento que ele vai retirar esses produtos da cooperativa, ou ele pode utilizar de uma linha de crédito que a própria cooperativa oferece a ele, ou seja, ele compra os seus insumos na cooperativa lá em março e abril, vai retirar esses insumos para o plantio lá em agosto, setembro, outubro e vai nos pagar depois que ele colher a sua produção lá no ano seguinte, nos meses de abril ou no mês de maio. E de qualquer forma, mesmo que ele pague depois, ele vai ter que arcar, claro, com essa despesa. Então, como é que ele faz essa conta? Falamos bastante em conta aqui no programa de hoje. O que ele tem que avaliar entre preço de mercado e preço futuro da soja? Normalmente, quando está terminando, quando está começando a colheita da soja, ele já começa a se planejar para o plantio da safra seguinte. Ele vai ver aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, e qual que é o motor, qual que é o direcionador para ele decidir comprar ou não. É a relação de troca. Ou seja, a gente oferece, de um lado, os preços dos insumos agrícolas e, do outro lado, a gente oferece a ele a oportunidade de uma venda antecipada de parte da produção dele. Então, ele vai calcular quantas sacas de soja são necessárias para pagar aquele insumo que ele está adquirindo. Então, quando essa conta ela é favorável, ele decide fazer a compra dele. Quando essa compra não é favorável, ele decide postergar um pouco mais. Por isso que tem anos que essas compras são um pouco mais antecipadas e outros que são um pouco mais retardadas. Depende muito dessa relação de troca, que é o fator principal na decisão do cooperado. Eu conversei com José Cícero, vice-presidente da Cocamar. Muito obrigada pela sua participação aqui no Aliança da Soja. Foi um prazer. E o Aliança da Soja de hoje fica por aqui. Reveja o programa e outros conteúdos no site e redes sociais do Canal Rural. Muito obrigada pela sua audiência. Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 1h35 da tarde. Vou esperar você. Tchau, tchau.